Ok, estamos de volta com o Jogo do Poder de São Paulo para todo o Brasil, exceto as cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, que tem o seu próprio Jogo do Poder. Eu fico muito alegre com a sua audiência. Se você tiver alguma mensagem de e-mail, você pode enviar para jogodopodersp@cnt.com.br. Você pode dar sugestões sobre entrevistados do futuro, enfim, pode opinar sobre esse Jogo do Poder, mas nós, como estamos pré-gravando, sobre esse em especial nós não vamos poder fazer muito, tá bom? Mas você pode mandar sua opinião, vale a pena, muito legal. Hoje eu recebo para uma conversa o secretário municipal das subprefeituras de São Paulo, o secretário Ronaldo Camargo. Dentre as suas atribuições, também tem a questão das fiscalizações, né? O senhor fiscaliza especialmente essa questão. A cidade limpa ainda é uma dor de cabeça ou o pessoal tem obedecido bem à determinação da prefeitura? Toda a legislação ela tem o seu ápice e depois você tem que fazer a manutenção, né? Até porque o brasileiro sempre tenta arrumar, os poucos brasileiros, né, que não gostam muito de legislação, tentam arrumar algumas fugas. Permita-me fazer um parênteses. Outro dia eu fui numa rua perto da Barra Funda comprar uma peça, um espelho que um motoqueiro quebrou do meu carro, e eu fui lá comprar para repor. E eu tinha pego na internet o endereço da loja, né? E passava na rua, dava a volta na quadra. Eu fiz esse trajeto pelo menos umas 3 ou 4 vezes e eu não conseguia encontrar a bendita da loja. Finalmente, por obra e graça do Espírito Santo, eu paro na frente. Eu falei, deve ser aqui, porque não tinha placa nenhuma. Aí eu já entro reclamando, falei, como é que vocês têm um estabelecimento, não tem uma placa do lado de fora para identificar? Não, foi o caçado que mandou tirar. Mas nem placa assim, dando o nome da loja, pode? Sem dúvida nenhuma pode e deve existir. Porém, não deve existir uma superpoluição visual, que você da mesma forma não encontrava essa loja de acessórios porque várias outras cobriam, uma chamava mais atenção que a outra. Esse foi o grande sucesso da Cidade Limpa. Cidade Limpa, nós fizemos todo um planejamento muito grande com todas as entidades técnicas e também empresariais, né, durante um ano. A legislação de 2007, ela passou a vigorar um ano depois, uma vasta divulgação. A aceitação desse projeto foi e é maior que 90%. Foi um projeto emblemático. Nós estamos sendo copiados em várias capitais do mundo, em vários lugares do Brasil, e é um pleno sucesso. Entretanto, como eu havia iniciado, algumas pessoas acabam se esquecendo ou tentando burlar de uma forma ou outra a lei. E nesse sentido, o prefeito Gilberto Kassab e eu criamos um grupo gestor que sacamos um ex-subprefeito, o José Rubens, para gerenciar esse grupo gestor, não só no sentido de orientar algumas pessoas mais novas no comércio, etc., como também centralizar a fiscalização nesse quesito. Cidade Limpa é um sucesso, nós temos tido aí permanentemente uma série de elogios, grandes prêmios em arquitetura e etc. Hoje você consegue visualizar, né, a cidade. Hoje você, quando sai do município de São Paulo, ou até mesmo pega o avião e vai para outro estado, você percebe do próprio avião, quando está pousando, quando está decolando, do helicóptero, etc., que você não está na cidade de São Paulo. É um orgulho para nós todos esse programa Cidade Limpa, que efetivamente será uma atividade irreversível para a cidade. Você pode lembrar na Marginal do Rio Pinheiros, por exemplo, né? Na Marginal do Rio Pinheiros nós tínhamos mais de 345 peças entre outdoors, front lights e etc. Hoje você anda, você vê a arquitetura dos prédios modernos, você vê a Raia Olímpica da USP, você vê o Jockey Clube de São Paulo, as pontes e assim por diante. Agora, uma coisa, outro dia eu recebi um grupo de amigos fora daqui do Brasil e eles me fizeram uma observação, né? Nós estávamos passando pelo centro e vimos muitos prédios sujos,
mal acabados. E um deles me fez uma pergunta que eu achei curiosa, né? Ele falou assim, não tem lata de tinta aqui? Por que não pintam? Né? Não existe nenhuma lei que determina a manutenção dos prédios para que essa pintura seja corrente, manter as coisas limpas, até o visual. Não existe uma... Existem alguns incentivos, inclusive, que foram coordenados na oportunidade pela IMURB, né, Empresa Municipal de Urbanização, com incentivos em IPTU, etc., mas isso não pegou. Dessa maneira, o prefeito Gilberto Kassab, dentro do próprio espírito de Cidade Limpa, decretou ao final de dezembro do ano passado a possibilidade de prédios, principalmente antigos, exatamente apontados no centro da cidade, para que sejam recuperados, eles possam ter, durante o período de reforma, o patrocínio de quem está reformando através daquele véu que cobre a obra. Sei, entendi. Esse valor agregado é extremamente grande no ponto de vista de propaganda, que é um tempo pequeno, e esse incentivo é revertido para o próprio conjunto de proprietários, o próprio síndico, o próprio proprietário. Na própria cidade, dentro da própria, tanto na área central da parte velha como da parte nova, você pode ver essa diferença nos museus, nos prédios antigos que são melhores mantidos, mas agora realça muito. Se você tem um conjunto de 20 prédios num quarteirão e um está ou mal pintado, ou com o seu reboco caindo, coisa parecida, te chama muita atenção. Muita atenção, Similarmente ao programa de recapeamento que você falou, né? O asfalto, nós temos aí o recorde dos recordes históricos que conhecemos, né? Na cidade de São Paulo, quem mais fez recapeamento asfáltico nos 16 anos anteriores somados, em 4 gestões somadas anteriores a 2005, se fez um pouco mais de 300 quilômetros. O programa de recapeamento asfáltico, que é a manutenção da cidade, etc., ele veio no final de 2005 para 2006, muito bem musculado para ficar, e a cada dia que passa as demandas aumentam violentamente. Só esse ano, para você ter ideia, nós investiremos 100 milhões, investimos quase 90 milhões no ano passado. Isso significa, de início de 2006 até agora, nessa última decretação do prefeito Gilberto Kassab, mais de 1.500 quilômetros executados. Existem ruas que há 60 anos foram projetadas e nunca foram mantidas, né? Nós temos uma malha de 16 mil quilômetros de vias. E você vê um buraquinho ou um buraco de uma concessionária hoje, realça violentamente. Ocorre isso em fachada, ocorre isso na Cidade Limpa, ocorre em reforma de prédio, e isso é muito importante. O usuário da cidade sempre exigir mais e, obviamente, a administração pública melhorar a gestão em empreendimentos com baixos custos. Pois não. Eu recebi aqui, há algumas semanas, a senadora Marta Suplicy, e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, inclusive uma exclusiva aqui, a primeira vez que ela falou no tema foi aqui no nosso programa. Eu vou lhe fazer a pergunta, mas eu gostaria, inclusive, de estar fazendo essa pergunta ao prefeito Kassab. Mas o senhor, como uma pessoa muito ligada, importante dentro desse contexto, eu vou trazer o tema do transporte. E gostaria de fazer o prefeito Kassab porque aproximadamente um ano que, não quero dizer ele, porque ele para mim disse que queria vir, mas eu quero culpar os assessores dele que nos enrolam há mais ou menos um ano, sempre prometendo que vem. Eu queria até dar uma justificativa a você em casa, porque eu sempre falo sobre essa questão do prefeito Kassab, que tem reiterados convites feito a ele, inclusive por mim pessoalmente. Outro dia eu estava em Brasília, encontrei com ele dentro do Congresso, falei assim, olha, tem uma enrolação aí tremenda, porque
estou lhe convidando já há um ano para participar do programa e sempre falam, sempre marcam e desmarcam e falam que vão vir. Queria saber do senhor o que é que o senhor acha. Ele falou, não, eu quero ir, pode ligar e marcar. Então, para marcar. E mais uma vez, quando eu voltei para cá, foi comunicado, foi feito um novo convite e nada. Então, lamento não ter a presença do prefeito Kassab aqui, para que a gente possa conversar e falar da prefeitura e da sua administração. Mas a Marta esteve aqui e uma das coisas que ela falou com muita ênfase foi a questão do transporte público. Que ela disse que ela tinha feito vários... eu não morava aqui quando ela era prefeita, então eu digo isso porque normalmente eu dou minha opinião sobre se era bom, se era ruim, eu dou. Eu acho que a cidade, por exemplo, tinha que ter o metrô de superfície em determinados lugares. Eu adoro essa ideia. Mas, enfim, ela falou que tinha feito uns corredores de ônibus, essa coisa toda, e que o prefeito Kassab não tinha feito nenhum metro a mais do que ela tinha feito. Essa crítica procede? Falta corredores de ônibus para aliviar a questão do transporte público da cidade de São Paulo? Bom, antes de mais nada, eu queria colocar que eu, pessoalmente, conversarei com o meu chefe, o prefeito Gilberto Kassab. Muito obrigado. O prefeito Gilberto Kassab, ele não mede esforços. É uma pessoa, além de um grande executivo, além de um grande empresário, é engenheiro e economista, né? Ele mede os segundos e sempre procura atender a todas as agendas e, com certeza, o que ele lhe afirmou pessoalmente, ele cumprirá, porque, além de promessa ser dívida, mesmo coisas que ele não promete, ele cumpre, não é? Com referência a transportes, eu me sinto até não no direito de comentar muito, embora eu atuei muitos anos na administração pública em transportes, mas o meu colega Marcelo Branco, secretário de Transportes, pode falar com muito mais propriedade, como também o próprio colega meu, Miguel Bucalém, secretário de Desenvolvimento, teve com você a pedido do prefeito Gilberto Kassab. Eu estou aqui a pedido do prefeito Gilberto Kassab e, obviamente, ao convite de vocês. Não há dúvida nenhuma que nós evoluímos muito no governo Marta na questão do transporte, de alguns corredores executados, alguns terminais. Não vamos entrar aí no mérito técnico ou não. Foi uma evolução. A evolução no período de 2005 até hoje é uma evolução diferente dos corredores e complementares aos corredores. Qualquer especialista de trânsito no mundo que você entrevistar, pode ser um cientista, pode ser um administrador público nessa área, vai lhe falar que a solução para qualquer cidade maior que 250 mil habitantes é transporte de massa. Transporte de massa significa trilho. Infelizmente, para quem tem pouco trilho, né, perdeu muitos e muitos anos em trilho, tem que tirar um parcial atraso que houve. Nesse sentido, qual foi a política pública adotada, a diretriz, em convênio inclusive com o governo do estado pela primeira vez? Foi fazer uma matriz, primeiro de integrar o ônibus com bilhete único, com o metrô e com o trem. Esse item é um item importantíssimo e não há similar em nenhuma capital do Brasil. Você comprar um bilhete, consegue andar durante 2 horas, fazer quantas viagens quiser de ônibus, integra com o trem e assim por diante. Existe esse mesmo cartão num domingo, num sábado, para você conhecer a cidade e às vezes até ir até um ponto da região metropolitana através dos trens da CPTM, você utiliza esse cartão 8 horas. Isso é muito importante salientar. Esse foi um grande passo. Um outro grande passo para uma cidade que possui um pouco mais de 50 quilômetros de metrô. Nós temos uma rede projetada com o Estado e o município, dessa rede estar nos próximos 2 anos com mais de 300 quilômetros, alcançados aí quase 200 quilômetros. A quantidade de estações de trens da CPTM, principalmente nas pontas periféricas, a leste e a sul, neste período de 2006, 2007 até hoje, foram mais de 10 novas estações. Metrô, várias outras estações entregues.
E o que a prefeitura, o prefeito Gilberto Kassab decidiu? Eu vou pedir ao senhor o seguinte, sobre essa decisão do prefeito Kassab, nós falamos no próximo bloco, porque eu tenho que ir rapidamente para o intervalo comercial, você está em casa, fiquem ligados, tomar um pouquinho de água, e a gente já volta em seguida, até daqui a pouco.